Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde, né, irmãos? Tarde gostosa, onde choveu, né? Final de semana. Glória a Deus. Fez até um friozinho. Aleluia, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já está aí conosco, né? Assistindo essa live, participando. E que Deus possa te abençoar. Você, sua casa, sua família, aleluia, em nome de Jesus, né? É muito bom, irmãos, estarmos aqui mais uma tarde para apresentar essa tarde da bênção, né? Aonde Deus tem nos proporcionado maravilhas, né? Esses dias tem agido a nosso favor. Eu, meu esposo, o pastor Luiz, que está aqui do meu ladinho, nós participamos da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aqui em Presidente Prudente, né? E louvamos a Deus aqui também nessa cidade, junto com os nossos irmãos, aleluia, na nossa igreja. E que Deus te abençoe nessa tarde, irmãos, que está assistindo, que está vendo a nossa live, né? Já entrou alguns aí, que Deus os abençoe, eu estou vendo aqui alguns, né? Irmão Edno, Deus o abençoe, você, sua casa e família. Irmã Vilma, Deus abençoe, amada, que tá dando certo hoje, né? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, né? Que Deus toma conta das nossas vidas, né? Ontem não passei muito bem, mas para a glória de Deus hoje estou bem. Estamos aqui, aleluia, na presença desse Deus, né? Todo poderoso, aleluia, né? Que nos dá graça, nos dá força, né? Rosimeire Farinelli, minha sobrinha querida também, Deus te abençoe, minha linda. Pastor José, nosso amado pastor, Deus abençoe o senhor, sua casa, família. Aqui já tem pedidos de oração para todos vocês, né? Marilene, Deus abençoe, amada, também, em nome de Jesus, você, sua casa, família. E que Deus continue, né, irmãos, nos agraciando com a sua presença nessa tarde, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia. Eu vou só dar uma tentada aqui para ficar um pouquinho mais alto. Então é isso, amados. Nós estamos aqui por mais uma live, né? Glória a Deus. E eu quero já começar lendo aqui uns salmos, né, para nós. Louvado seja o Senhor nessa tarde, né? Salmo maravilhoso, aonde aqui e fala sobre a confiança que nós devemos ter na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nosso irmão Márcio também, glória a Deus, Deus abençoe Márcio, você, sua casa, família, em nome de Jesus, né? Irmã Rose, que Deus o abençoe aí, vocês todos, né? Que está comigo nessa tarde. Irmãos, Salmos de 62, o versículo 1, depois eu vou estar lendo outros versículos, tá? Versículo 1, 2, 5, 6, 11 e 12. Então, versículo 1 e 2 dos Salmos de número 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio. Não serei abalado. Agora o versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O 6. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio. Agora o 11 e o 12, né? Aleluia. Irmã Edna Duarte, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. Você, sua família. Irmã Andréia Farinelli, Deus abençoe minha sobrinha querida, né? Aí no Paraná, todos os seus, aleluia, seus irmãos, sua mãe, né? Em nome de Jesus. A gente tá com uma surpresa aí para vocês, hein? Logo, logo a gente fala, tá? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, né? Irmã Edna, que Deus abençoe, né? Então é isso, irmãos, e vamos ler ainda os Salmos número 62, o 11. Uma vez falou Deus, duas vezes isso ouvi, que o poder de Deus pertence a ti, Senhor. Pertence à graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém, irmãos? Olha que palavra maravilhosa da parte de Deus, aonde nós temos que estar simplesmente, irmãos,
na dependência somente desse Deus Todo-Poderoso. Não importa a luta, a dificuldade, a prova que eu estou passando, o momento difícil ou momentos agradáveis, o importante é que a minha confiança está no Senhor. Porque aqui o salmista Davi dizia isso, né? Que ele confiaria nesse Deus, que ele era o alto refúgio dele, que ele era a rocha dele, a salvação dele. E ele repete muito isso. Ele era o alto refúgio dele. Irmãos, esse é o mesmo Deus de Davi que nós servimos. Ele não é diferente, ele é a nossa esperança, a nossa rocha, ele é a nossa salvação, ele é o nosso refúgio, aonde nós podemos nos refugiar, conversar com ele, falar com ele, e ele ouve e ele responde, porque ele é um Deus que tem os ouvidos atentos ao clamor e à oração dos seus servos, dos seus santos. E não é diferente nessa tarde, irmãos. Deus está com os ouvidos atentos ao que eu estou falando, ao que você está ouvindo, ao que você está falando com Ele. Paz do Senhor, irmão Bento. Deus abençoe, amado, você, sua casa, família, irmã Cida. Um beijo no coração, amada. Aqui tem já oração por vocês. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar. Irmão Marcelo, Deus o abençoe, amado, você, sua casa, todo o seu propósito, né? Aquilo que você tem colocado aí, sua loja, em nome de Jesus. Irmão, somente Deus, querido, que é o nosso alto refúgio, não há outro. E nós temos que estar sempre na vontade desse Deus, confiar sempre nele, saber que dele é que vem a nossa providência. Não é de ninguém mais, é somente de Deus, irmãos. Às vezes é uma coisa mais simples, Deus está no controle. Às vezes é algo mais complicado, Deus está no controle. Às vezes é algo para o homem impossível, Deus está no controle. Paz do Senhor, irmã Grazi, Deus abençoe você, o Bill, todas as crianças aí, né? Alice, a Isis, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Já tem aqui também oração por vocês. Que Deus abençoe vocês, sua casa, né? Pela venda da sua casa, né, querida? Vamos orar. Então vamos nos colocar na presença desse Deus, colocar nossa confiança somente dele. Irmãos, não tenha dúvida, sabe? Não deixe o inimigo colocar no seu coração dúvida a respeito daquilo que Deus pode fazer para você, para sua casa e para sua família. Não. Toma posse das bênçãos, das vitórias, das promessas que Deus tem na Bíblia para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei esses dias sobre esse salmo, né? Continua falando isso para Deus, profetiza sobre a sua casa, a sua família. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho conversado com Deus e Deus tem me ouvido. Deus tem respondido às minhas petições. Olha só no versículo 11 desse Salmo 62, o que Deus fala nessa tarde. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um ele retribui segundo as suas obras. O que você está fazendo para o Senhor? Qual é a obra que você tem feito para Deus? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a palavra? Pelo menos lido a palavra? Isso já é uma obra, irmãos, que já estamos fazendo. Você tem falado, vamos um pouquinho mais longe. Você tem falado de Jesus para alguém? Quem sabe alguém que você conhece está passando por um momento tão difícil. E às vezes você não tem coragem de falar assim, olha amiga, olha amigo, eu tenho um Jesus, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E Ele pode resolver a sua situação. Manda para essa pessoa que você está sabendo que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Diz que você tem um Deus que tem o poder no céu e na terra. Porque Ele tem, querido, confia. Isso que você está passando não é nada perante muitas coisas que outras pessoas às vezes passam. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça problemas que nem existem ainda. Nós somos assim. Somos seres humanos, né, irmãos? Mas que Deus venha nos dar graça. Nos venha dar entendimento, compreensão da tua palavra. E que nós possamos repreender todo pensamento contrário.
Sabe, aquilo que o inimigo tenta lançar sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Ele não tem poder, viu, querido? Ele não sabe o que você pensa, mas ele tem força e às vezes lança dardos e nós caímos. Às vezes abrimos a boca e falamos, pronto, ele já sabe. Através da palavra, o diabo já escuta e começa a agir. Então não faça isso, começa a orar, às vezes só de mente. O problema só na mente, para que ele não ouve. E fala só para Jesus, porque Jesus ouve. E Jesus tem a solução. Ele tem, aleluia, nas mãos dele, toda a resposta que ele precisa para nos dar. Ele tem. É somente Jesus. Oi, Daiane, Deus abençoe, sobrinha querida, você, o Natan, né, sua firma, todos vocês aí, Deus te abençoe em nome de Jesus. Sua mãe, né, na recuperação ali da cirurgia, que Deus te abençoe. Amados, às vezes nós damos brecha para que o diabo entre com pensamentos, com algumas coisas, e a gente já sofre antes daquilo ter acontecido. O ser humano, ele é meio assim, né? A gente pensa e já quer sofrer. Não, deixa as coisas acontecer, porque Deus está no controle de tudo. Nada sai do controle, nada sai da vontade desse Deus que nós servimos. Por isso, nessa tarde, em Salmo 62, no versículo 11, eu vou repetir, 11 e 12. Esta palavra é maravilhosa, irmãos, porque Deus, ele fala. Uma vez, Deus falou. 2 vezes, ouvi isso, que o poder pertence a ti, Senhor. Pertence a graça, pois cada um ele retribui segundo as tuas obras. Como as tuas obras têm sido perante o nosso Deus? As tuas obras têm sido boas? As tuas obras têm sido obras que são de valor para com o seu próximo? Porque a Bíblia diz, irmãos, no primeiro mandamento, né, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Como você está agindo com o seu próximo? Como aquele que está próximo de você, aquele que faz parte de você. Como você tem agido com ele? Você tem o amado? Você tem demonstrado isso? Porque se você ama ele, é porque você se ama também. Agora, se você não gosta, é porque você não se gosta. Porque não fala que é amar o teu próximo como a você? Se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? E como eu vou amar o meu Deus que eu não vejo? Se eu não estou amando nem o que está do meu lado? Como eu vou amar a Deus que não vejo? Né? Que só sinto Ele dentro de mim através do Espírito Santo. Nessa tarde, irmãos, medite nesses versículos, né? Aqui no Salmo 62, do versículo 1, 2, depois os 5, 6, 11 e 12. Olha o 11 e 12 do 62 Salmo. Que maravilhoso que é esse Salmo. Maravilhoso essas palavras. Que uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi. Que o poder pertence a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ercília. Você, sua casa e família. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tem já o pedidinho aqui de oração para o Valson. Eu vou orar daqui a pouquinho, amém? Glória a Deus. Irmãos, é isso. Leia aí o Salmo 62, queridos. Vocês depois, né? É uma exortação à confiança em Deus. Davi tinha total confiança em Deus. Por mais que ele era pecador, que ele errava, que ele era ser humano, ele sabia em quem ele confiava. Por isso, irmãos, eu sei também em quem eu confio. É nesse Deus o qual nós estamos aqui pregando, falando. Ele é um Deus de perto e de longe. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, mas o que quer que seja, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo isso agora, em nome de Jesus. O inimigo está quebrado, derrotado, aniquilado, em nome de Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu vou estar já fazendo aqui os nossos pedidos de oração. Aleluia. Nessa tarde, né, queridos? Aleluia, glória a Deus, né? Vou estar aqui pedindo, deixa eu voltar aqui um louvor. Irmãos, quero pedir oração por mim, pelo pastor Luiz, né? Por mim, ontem passei mal, irmãos. Oh, Jesus, né? A minha pressão subiu. Eu tinha ido na cidade fazer umas coisas e vim embora. E a minha perna estava doendo demais, irmãos, né? O nervo ciático. Estou aguardando
uns exames que eu pedi para o médico ortopedista, mas demora um pouquinho, a gente tem que ter paciência também, né? Longanimidade, na verdade, né? Esperar com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40. Aleluia. E aí, irmãos, eu fiquei triste, né? Chorei, falei, Senhor, que dor nessa perna. E aí, o que Deus disse? Aquieta, né? Eu aquietei. Mas quando foi mais à noite, não sei, irmãos, eu comi alguma coisa quando cheguei, não fez bem, sabe? Fui a vômito, a minha pressão foi para 15, tomei um remedinho, vomitei, enfim. Depois eu melhorei, passei bem a noite, dormi, de manhã levantei nova. Glória a Deus, para a glória do nome do Senhor. Não é fácil, irmãos. Mas se a gente se ficar prostrado, o inimigo monta. Ele quer fazer ninho na nossa cabeça, a gente pode deixar ele voar. Mas fazer ninho, jamais, né? Não. Na minha cabeça, não. Quem está na minha cabeça, no meu corpo, é Jesus. Quem comanda a minha vida é Jesus. Esse Todo-Poderoso, né? Que uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi que o poder de Deus se aperfeiçoa, às vezes, na nossa fraqueza. Né? Às vezes você está aí se sentindo fraco, desanimado. Não, ergue a cabeça. Ei, você serve um Deus vivo. Você não é derrotado, não é derrotada, não. Você serve um Deus poderoso, que tem o poder no céu e na terra. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, né? Vamos então aqui pedir os pedidos de oração, né? Se eu continuar falando, vou deixar o pastor Luiz de lado, né? Oh, aleluia, Jesus, né? Oi, primo querido, Benedito Jobs, Deus te abençoe, meu primo amado aí de Nova Andradina, né? Deus te abençoe, você, seus filhos, sua casa, né? Toda a família. Em nome de Jesus, amém? Aqui tem pedidos de oração e já tem por você, viu, primo? Para você, pro Éder, a gente não tem esquecido, né? Então vamos orar, irmãos. Eu preciso de oração, pastor Luiz precisa de oração, minha sobrinha Simone, o seu esposo Luiz, a minha sobrinha Andréia, que está comigo, toda a família da Andréia, né? O André, que está quase recuperado, né? Glória a Deus ali, do acidente que teve. Irmão Bento e irmã Cida, vamos orar por esse casal maravilhoso, lindo, né? Irmã Cida tem passado por um momento difícil, irmãos. Está fazendo, né, um tratamento de dentário, ortopédico, e para colocar os dentes fixos, né? E tá sendo difícil, não é fácil, né? Tendo feito uns exames e que Deus ponha as mãos, que dê tudo certo, em nome de Jesus, né? Que nada venha, né, interromper esse tratamento e que a irmã seja abençoada, né? Aleluia, por Deus, para que tudo corra bem. Pela irmã Eunice, irmão Osvaldo, pela irmã Ercília que está conosco, pelo Valdisson, né? Pelo Júnior também, né? Que ficou aí viúvo, né? Com a perda da esposa Andresa, né? Com os filhos, que Deus os abençoe, irmã Ercília. Toda a sua família, sua casa, minha amada, em nome de Jesus, né? Pela Nina e o Rogério, né? Pastor José, nosso querido pastor, né? Que vai fazer um procedimento, né? Na cabeça. Porque, irmãos, há muitos anos atrás, ele colocou uma placa, né? Na cabeça de um problema que teve. E agora vai ter que ser retirada, né? Para colocar uma nova placa agora. Então, de silicone, que agora é diferente, né? Então, está por marcar essa cirurgia para o nosso pastor. E ele é uma pessoa já de uma certa idade. E eu creio que Deus vai dar uma vitória maior ainda do que todas que já deu para o pastor José, para que ele dê testemunho para a honra e glória do nome do Senhor, né? Aleluia, né? Então, orar também pelo Luiz André, pela irmã Alcina e toda a família da irmã Alcina. A Beth também tem sempre pedido oração, tanto para você, Daiane, pela Naide, pela tia dela, Nísia, por toda a família. Pelo William, né, filho da Denise, e pelo Ricardo, filho da Marilene. São jovens que estão precisando de libertação, né? Pelo Benedito Job, pelo Éder Job, um primo também. Pelos meus tios ali do sítio, tio Tito, tio Nori. Pela João, pai da Grazi, né, Grazi? Pela venda da casa, né, Grazi? Eu vou pôr aqui para mim não esquecer. Para que Deus arrume um comprador em nome de Jesus para a casa da Grazi, né? Em nome de Jesus. Pelo seu João também, pai da Celinha, né? Pela irmã Ladi também, que tem pedido oração. Pelo Luquinhas, pela Cidinha, toda a família da Cida, né? Pelo Wilson e Aline, que são tio e sobrinho da prima Tânia, uma prima nossa que mora ali pertinho de São Paulo. Pela irmã Luísa Bozetti também, né?
o Zé. É o Júnior seria, irmã Ercília, né? Incrédulo. Não é fácil, né, irmã Ercília? Por tudo que aconteceu. Mas não deixa de falar de Jesus. Fala, mas Jesus te ama, filho, né? Jesus é aquele que está no controle da sua vida. Sabe? Hora que der, fala uma palavrinha ou outra. E Deus vai entrando através do Espírito Santo, né? Porque não é nós, né, irmã Ercília? Porque pela nossa força a gente queria, né? Mas por nós mesmos a gente não consegue. Mas através do Espírito Santo, orando a Deus, pedindo que Deus toque no coração dele, Deus vai tirar essa incredulidade em nome de Jesus, né? Vamos continuar orando, né? Para que Deus faça a obra em nome de Jesus. E também, irmãos, não vamos esquecer do Brasil, de Israel, que está uma paz por enquanto lá, né? Mas que nós possamos orar, porque essas paz, né? Lá do Oriente, elas são meio momentâneas, né, irmãos? Vamos orar. É Deus que tem o controle daquele povo todo ali, né? Do Oriente Médio, né? Amém? E pelos missionários, né? Não esqueçamos, irmãos, é importante, né? Que estão aí levando essa palavra que não é fácil, mas estão a campo levando a palavra, o evangelho da salvação, né? Amém? Então nós vamos orar nesse momento, aleluia. Eu sei que você está aí na sua casa, talvez não dá para orar, mas leva o pensamento a Deus e Deus sabe e Ele vai conceder o desejo do seu coração, do nosso coração, né? O Vadson que eu já pus aqui, né? Valdisson está aqui já o nome. E vamos orar sim, irmã Ercília. E a gente tem orado, como eu digo, irmãos, por esse caderno sempre lembrado, irmãos. A gente está orando, fala, Deus, os irmãos que têm pedido oração, as pessoas ali naquele caderno de oração. O Senhor sabe as pessoas, né? Então Deus sabe, tá? Sabe e conhece. Amém? Vamos orar então? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais uma tarde, Senhor, de renovo, Pai, de saúde que o Senhor me deu, de vontade de poder estar na tua presença, como eu estou aqui nessa tarde, juntamente com vários irmãos, amigos, família, aleluia, glorificando, exaltando e bendizendo o Senhor. Eu te agradeço pelas famílias que estão comigo, cada um individual, que o Senhor toma nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, dá vitória a esta família, a esta casa, a esta mulher, a este homem. Deus, tira toda a incredulidade, todo o mal, tudo que não provém de ti, toda a depressão, tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar sobre as mentes, sobre o coração, que seja aniquilado, que seja quebrado agora em nome de Jesus. As partes do teu sangue sobre a vida deste moço, desta mulher, deste homem. Tira, Pai, ó Deus, o que está entristecendo este coração. Dá paz, dá alegria, porque o Senhor é um Deus de paz, de alegria. O Senhor é aquele que tem, ó Deus, o controle da nossa vida. O Senhor tem aquilo que é bom para conosco, sempre, Senhor. E sabemos que muitas vezes o inimigo não está contente. E ele é aquele que lança os dardos inflamados, tentando nos entristecer, tentando nos tirar da sua presença. Mas que nessa tarde, em nome de Jesus, que nada venha impedir o seu agir sobre a vida das famílias, das vidas das pessoas que se encontram nessa tarde online comigo, com meu esposo, nessa tarde da bênção. Aqueles que vão entrar num outro horário, aqueles que vão assistir em outro horário, toca nessa vida, cura toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti. Pai, toda baixa estima, Deus, queima, Senhor, nesta tarde. Tira, Senhor, que possamos dar valor naquilo que o Senhor tem, a Deus, a nós. Nós somos o templo do teu Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Que possamos dar valor a nós mesmos. Que possamos nos apropriar, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo muitas vezes não quer. Que nós tenhamos posse de bênção, de vitória, de alegria, Pai, porque o Senhor é aquele que dá, aleluia, com abundância. E nessa tarde, que tudo aquilo que não é, Pai, da tua parte, seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa, Pai, esta casa, essa família, a cirurgia deste homem, a cirurgia desta mulher, este que está internado, este que está passando por um momento na justiça, o que está desempregado. Deus, abre portas em nome de Jesus. Esta pessoa que tem uma firma, uma loja, abre as portas em nome de Jesus. Pela autoridade que há no teu sangue, Senhor. Quebra todo laço, toda armadilha do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Libera alegria para esta mulher, para este homem, Senhor.
Dá paz a este coração. Tira esses homens da cadeia, Senhor, desses presídios. Deus tem misericórdia. Incomoda os corações nessa tarde, para Deus ver que somente o Senhor é que tem a alegria e a paz para o coração. Nessa tarde, Pai, eu oro pelo Brasil também. Nossa nação, Senhor. Nação linda, maravilhosa, onde nós temos liberdade de falar do Teu amor, de expressar a Tua graça e misericórdia. Cuida dessa nação. Quebra o laço das armadilhas que o capeta tem feito ali no meio, Pai, dos nossos governantes, qualquer que seja o lugar, Pai. Tira, Deus, a feitiçaria, a idolatria, queima, Senhor, tudo que não é do Senhor. Israel, a tua nação, Senhor, que haja paz naquele lugar verdadeiramente. E os missionários a campo, Senhor, continua cuidando, continua ajudando. E levanta homens e mulheres para ir, Senhor, para levar a Tua palavra nesses lugares, aonde, Pai, ainda nunca ouviram falar do amor do Senhor, falar do amor de Jesus, que um dia morreu na cruz por cada um de nós, trazendo alegria e paz dentro do nosso coração. Eu oro nessa tarde junto com os meus irmãos e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmã Thelma, Deus abençoe, amada. Em nome de Jesus. Que Deus te dê graça, né? Te dê vitória também, junto com o irmão Edno, né? Nesse trabalho de vocês, secular, e nesse trabalho também de higienização, né? De estofados, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Então, se alguém precisar de alguém higienizar o seu sofá, algo na sua casa, esses irmãos, eles fazem, né? Pode entrar em contato com a gente, né? Comigo, pastor Luiz. A gente passa o endereço, né? Da irmã Thelma, do irmão Edno, passa o telefone. São os irmãos abençoados, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vou passar para o pastor Luiz agora, para a glória do nome do Senhor. Depois a gente volta, tá? Se você tiver mais algum pedido de oração, irmãos, possa estar falando aí e a gente vai estar orando, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nessa tarde, conforme Deus já falou conosco que todo o poder pertence a Ele, só depende de nós confiar e tomar posse das promessas que Deus tem para nós. Aleluia. Porque o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 3, a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, meu irmão, ninguém impede. E o que é que nós temos que fazer para que Deus possa agir em nosso favor? Ter uma vida de oração. E nesta tarde, mais uma vez, eu quero compartilhar uma palavra que estará nos ensinando a termos vida de oração, ou seja, propósito com Deus, andar na total dependência de Deus através do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra para nós aqui, dizendo: exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Você quer ter vitória? Aqui está a receita, vida de oração. Quem está falando? Apóstolo Paulo, o ungido de Deus, através do Espírito Santo, deixando esta palavra para nós. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por quê? Porque nós temos aprendido, através da palavra, em que Deus tem deixado para nós a revelação, aonde o Espírito Santo ele tem nos instruído a podermos confiar, ou seja, depender de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E diante de situações difíceis, nós
vemos que é comum ouvir ou usar a expressão não há mais nada para fazer, só resta orar. Em princípio, não há nada de errado nisso. E o sentido é compreensível. Mas aqui nós aprendemos com o apóstolo Paulo que ele exorta, pois. Ou seja, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele nos ensina a ter uma vida de oração. Ele nos ensina a orar para que Deus age. Por quê? Porque nós sabemos que o profeta Isaías profetizou no capítulo 59, aonde o braço do Senhor, ele não está encolhido para que não possa nos ajudar. E os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração. O apóstolo Tiago, ele revela também, através da carta em que ele deixou registrada para nós, dizendo que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz em seus efeitos. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Uma coisa eu sei, se você orar, Deus vai agir. Aleluia. Deus conhece o seu coração. Deus sabe a sua necessidade. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Eu não sei qual o problema, qual a sua necessidade. Aqui temos a receita do apóstolo Paulo para que Deus possa resolver, para que Deus possa solucionar, para que nós possamos orar, possamos fazer súplica, para que Deus possa agir em nosso favor. Mas nós vemos aqui, aonde muitas vezes usam essa frase, não há mais nada a fazer, só resta orar. Não, meu irmão, primeira coisa, vamos orar para que Deus possa agir, porque Deus é que está no controle de todas as coisas. Em princípio, não há nada de errado nisso, e o sentido é compreensível, mas a frase pode expressar um problema mais profundo quando a oração é tida apenas como uma espécie de atitude religiosamente correta e não expressão de um relacionamento real com Deus. Por isso, Paulo, ele escreve aqui para Timóteo: antes de tudo, peço que orem. Ou seja, não esquente a cabeça, não entre em desespero, não deixe, conforme a Ivone passou para nós, o inimigo tirar a sua paz. Por isso que o salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, ele nos ensina: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele fará. Então, nós vemos aqui que nós temos que entregar o nosso viver, a nossa maneira de ser, ou seja, para que Deus possa agir em nosso favor. E aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo: antes de tudo, peço que ore. Meu irmão, Jesus, ele relata lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, irmão, jamais nós vamos conseguir. Mas com Jesus, eu uso as próprias palavras do apóstolo Paulo, que ele deixou registrado lá em Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui, apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dizendo: antes de tudo, peço que ore. Não é um clichê, mas a convicção de um apóstolo cujo serviço inteiro era regado pela oração. Por isso, irmão,
é que nós temos que ter vida de oração. Por isso que sempre, Pastor Luiz sempre está aqui aconselhando a ter vida de oração, propósito com Deus, para que Deus possa fazer o melhor para nós naquilo que nós precisamos. E nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. O seu trabalho não era uma função desvinculada da vida. Era a própria vida. Ou seja, vida de oração, intercessão, exemplos que nós temos em que aprendemos através da palavra. Moisés, ele ora por Israel. Aqui em Êxodo 32, versículo 32, a palavra do Senhor diz: agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Aqui nós vemos Moisés orando por Israel. Israel tinha murmurado, ou seja, tinha se afastado de Deus. E Moisés orou para que o Senhor o perdoasse, porque Israel estava tomando outro caminho, o caminho da idolatria, e Deus tinha falado com Moisés que ia exterminar aquele povo. E Moisés pôs na brecha, ou seja, orou para que Deus o perdoasse. Olha como é o amor de Deus, irmão. E esse amor, Deus, ele quer que nós provamos, usamos, vivemos, para que possamos fazer a diferença diante dessa sociedade tão carente e tão necessitada de Deus. Vemos aqui Moisés orar pela sua irmã Miriam. Miriam, ela murmurou contra Deus. Miriam, ela se levantou contra Moisés, ou seja, se rebelou contra Moisés, e ela ficou leprosa. Olha o perigo. Por isso é que nós temos que realmente viver esse amor aonde Deus tem deixado para nós, aonde o apóstolo Paulo ele nos ensina: antes de tudo, eu peço que ore. E Moisés orou para que Deus curasse Miriam. Aqui no livro de Números 12, versículo 13, a palavra do Senhor diz: Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. E ele orou e Deus curou. Por quê? Porque esse Deus que nós servimos é um Deus de compaixão. Aleluia. Um Deus que tem misericórdia. Seja o coração, vamos dizer assim, mais endurecido, um coração, porque nós sabemos que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deus, ele perdoa quando o homem volta para o seu amor. Por isso que está relatado lá no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Aleluia. Aprendemos ainda aqui com Samuel orando por Israel. Israel passava por um momento difícil, onde os filisteus estavam em guerra com Israel. E aqui em 1 Samuel 7,5, disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispa, e eu os orarei por vós ao Senhor. E aqui nós aprendemos com Samuel, homem de oração, profeta. Ele orou e Deus agiu, Deus interviu naquela guerra e Deus deu a grande vitória. E após aquela grande vitória, ele expressou: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É isso, irmão, que Deus ele espera de nós. Com as nossas próprias forças nós jamais vamos conseguir, com os nossos meios, nossos recursos, mas quando nós dependemos de Deus, porque foi dito aqui no Salmo, em que a Ivone trouxe para nós, que todo poder está nas mãos
desse Deus maravilhoso. Aprendemos aqui também com o homem de Deus que orou pelo rei Jeroboão. Aqui em 1 Reis 13, versículo 6. Então respondeu o rei ao homem de Deus: ora ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitui a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída e ficou como antes. Meu irmão, por isso que Tiago, ele relata lá na carta de Tiago que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz em seus efeitos. E nós vemos aqui um exemplo que o homem de Deus orou para que Deus restituísse o braço do rei Jeroboão, e Deus realizou o milagre e o nome do Senhor foi glorificado. Vemos também Ezequias orando pelo povo. Aqui em 2 Crônica, capítulo 30, versículo 18, a palavra de Deus diz: embora a maioria do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar, Zebulão, não se tinha purificado, contudo, comeram a Páscoa, contrário ao que está escrito. Ezequias, porém, orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que esteja purificado de acordo com a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Então nós vemos aqui Ezequias orando para o povo. Nós vemos aqui a necessidade de nós, antes de tudo, aprendendo com o apóstolo Paulo, que nós possamos fazer intercessões, ou seja, orações. Momento onde a gente vê resposta de Deus, ou seja, o agir de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, aqui em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 2, diz: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. O que é isso aqui? É quietude, irmão. Ou seja, uma vida sossegada, ordenada por Deus, para que nós possamos aprender a descansar em Deus. O sábio Salomão, aqui em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, diz: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então aprenda a descansar e confiar em Deus, para que possamos gozar dessa paz que Cristo nos dá. E aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, ainda o apóstolo Paulo diz: procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo tenho mandado. Então, é o que a palavra de Deus ela nos ensina, irmão, a saber confiar em Deus. Por quê? Nós sabemos que Deus está no controle da vida. E não cai um cabelo da nossa cabeça se não for a vontade do Senhor. O Senhor é que está no controle de todas as coisas. Da sua saúde, da sua família, do seu trabalho, de tudo aquilo que você, vamos dizer assim, se dedica
busca, trabalha, se empenha, você só consegue porque Deus é que te dá força. Imagine se Deus tirar o fôlego de vida. O que nós podemos fazer? Nada. Então saiba que todo o poder está nas mãos de Deus. E o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo, aqui em 2 Timóteo 2:3, pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, procurar fazer o bem. Ele estava orientando Timóteo a ser um homem agradável diante de Deus, orando, intercedendo pelas autoridades, pela família, pelas aquelas pessoas que nós temos uma comunhão, relacionamento, para que elas venham ser bem-sucedidas, venham estar sossegadas, ou seja, tranquila, diante desse Deus maravilhoso. E aqui em 1 João 3:22, a palavra do Senhor diz, e qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando a aprender a confiar em Deus e pôr em prática a nossa fé na palavra em que Deus tem deixado para nós. Ele ainda continua dizendo aqui para Timóteo, em 2 Timóteo 2:4, o qual deseja que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Irmão, aqui está um relato em que o apóstolo Paulo passou para Timóteo, em que muitos homens e mulheres, muitas vezes, não têm atentado. Por quê? Porque a oportunidade ela é única. Morrer com Cristo é herdar a vida eterna. Morrer sem Cristo é herdar o inferno eterno. Por isso, irmão, nós temos que realmente nos aproximarmos de Deus, conhecermos a sua palavra, e enquanto estivermos aqui, nesse mundo caótico, provar da bondade de Deus, da sua grande misericórdia, fazendo a diferença, Cristo na nossa vida. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Então ele aqui relata a Timóteo uma chamada divina. Aqui em Isaías 45, versículo 22, a palavra do Senhor diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Entenda, aprenda, irmão, através da palavra. Relata aqui o profeta Isaías que não há outro Deus a não ser esse Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus declarou lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho, ou seja, não há outro intermediador a não ser Jesus. Por quê? Porque foi Ele que pagou o preço lá na cruz, preço de sangue, porque o escritor aos Hebreus nos relata que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou seja, o ser humano jamais ele pode ser comprado, adquirido pelo ouro ou pela prata, mas somente pelo sangue de Jesus. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo ensinando, aconselhando Timóteo que antes de tudo que faça intercessões, orações, busque a Deus, ande na sua presença, para que o Espírito Santo ele possa nos orientar. Eu não sei como está o seu coração, se está cheio de paz, ou se o seu coração está triste, duvidoso. Eu não sei
como que está o seu coração. Uma coisa eu sei, se você orar, Deus vai te orientar, Deus vai te ensinar, Deus vai realizar algo maravilhoso na sua vida para que você possa ter paz, para que você possa ter comunhão. Porque para Paulo, orar não era o último recurso, o botão de emergência para apertar quando nada mais desse certo. Não era um emoji, uma figura enviada rapidamente por celular quando alguém compartilha uma necessidade e queremos expressar a nossa solidariedade. Não. Orar, irmão, é você falar com Deus, com o seu Criador. Orar é você ter intimidade com esse Deus que te formou, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer, para que Ele possa realizar um milagre, para que o nome do Senhor seja glorificado. Certamente, nos importamos, mas sem nos darmos conta, diante de tantas outras notícias recebidas, simplesmente nos esquecemos do que, muitas vezes, o que se passa, do que mesmo, assim, de orar. Por isso, irmão, é que nós temos que ter propósito com Deus, vida de oração, vida no altar. Por isso que Jesus relata, lá em Mateus 6,33, primeiro busque o reino de Deus, para que as demais coisas Deus possa fazer na sua vida, naquilo que você precisa. E o próprio apóstolo Paulo relata, lá em Efésios 3,20, que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do desejo do teu coração. Para isso, nós temos que orar. E nós vemos aqui que a oração é alimento, é necessidade primordial. A oração é vida, não é obrigação, nem o último recurso. Orar é falar com Deus. E é o que nós estamos fazendo nessa tarde. Amém, glória a Deus. Trazendo esta palavra a respeito de oração, onde o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo, para que ele pudesse vencer os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, o momento difícil que ele vivia lá em Efésio. Porque Timóteo, ele era o pastor da igreja lá em Efésio. E a igreja passava por um momento difícil. E ele só conseguiu por quê? Porque buscou a Deus em oração. Paulo instruiu Timóteo a orar sem cessar. Por isso, irmão, é que nós temos que ter mais tempo com Deus. Ao longo de todo o seu tempo na terra, Jesus mostrou várias vezes o que significa dar prioridade à oração, a passar tempo com Deus. Contou parábola incentivando e não desanimar nos momentos ou situações em que nos sentimos como que falando somente com a parede. Não, não é assim não. Com Deus é diferente. Nenhuma oração cai no esquecimento. Não perca a oportunidade de orar hoje. Busque a Deus. Faça como o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Deus quer fazer uma grande transformação na sua vida, na sua maneira de ser, de viver, para que você possa ter paz, para que você possa ter comunhão. Aprenda a descansar em Deus, tendo uma vida de oração. Aprenda com o apóstolo Paulo, no demais, irmão, tenha uma vida de intercessão, ou seja, uma vida de oração. Busca mais a Deus e com certeza Deus vai agir em seu favor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe.
Amém, né? Glória a Deus, palavra maravilhosa. Precisamos orar, irmãos, enquanto é dia, enquanto o Senhor está perto, né? Precisamos orar. E eu vou repetir esse versículo que eu li aqui, no Salmo 62, os últimos 2 versículos, 11 e 12. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois Ele dá a cada um segundo as suas obras. Maravilhoso, né, irmão? Você está orando? Está buscando? Busca mais. É tempo de guerra, é tempo de luta, né? Satanás sabe que os últimos dias dele está chegando. E ele não se dá por vencido, né, irmãos? Então que nós possamos cada dia, né, nos esforçarmos para estar mais em oração, estar mais na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e sua casa. Nós vamos estar orando para estar terminando, aleluia, né, esta live nessa tarde. Que Deus continue te dando graça, perseverança, né, e não desanime não em meio a lutas e dificuldades. Jesus falou para nós, né? No mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo. Amém? Ore e Deus vai te guardar, te livrar em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer mais uma oração então, colocar ainda mais esse povo que pediu oração, essas pessoas, famílias, né? Que pediu oração, os que entrou aí na live pedindo oração, que eu já tinha mencionado, e que Deus continue nos agraciando, né? Com a sua graça. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, por esse tempo que passamos aqui na tua presença. Eu, meu esposo, pastor Luiz, juntamente com vários irmãos, amigos, família, que estiveram conosco. Te glorifico, te exalto pela vida de cada um, Pai. Toca nos corações, ajuda nessa caminhada. Abençoa essa casa, esse lar, Pai, essa esposa, os filhos. Continua a trabalhar nesses corações, de uma maneira que somente o Senhor, através do Espírito Santo, sabe. E que nós possamos cada dia nos rendermos a Ti, Pai, com gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti nessa tarde. Eu oro, Pai, junto com os meus irmãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, né? Irmã Eli, Deus te abençoe, amada, né? Entrou aí depois, né? Irmão Elcio, Deus abençoe também. Valdeci, Deus abençoe o irmão. Deus abençoe a cada um de vocês que entraram aqui na live, né? Irmã, deixa eu ver quem mais que entrou. Glória a Deus. Silvia, irmão Olímpio Moura, Deus abençoe. Silvia Fernandes, Deus te abençoe também. Você e sua casa. Então, irmãos, aqueles que a gente não pôde ver, que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Glória a Deus, que Deus continue trabalhando nos corações de cada um de vocês, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, então, em nome de Jesus, com a paz do Senhor.